Olá! Então, chegamos ao fim dos nossos estudos do SUAS, né? Do Sistema Único de Assistência Social. Nós vamos, nessa aula, então, tomar conhecimento da avaliação do aspecto da descentralização da assistência social. Vamos dar uma olhadinha aí nos nossos slides. Então, houve diversas avaliações e o IPEA também avaliou, né, a descentralização da política de assistência social, dizendo que é um processo tanto longo quanto complexo, sendo implementada progressivamente, enfrentando práticas clientelistas. Gente, a assistência social era o território do chamado primeiro damismo, né? Todas as primeiras damas municipais, estaduais e, inclusive, federais também, eram presidentes, né, de entidades da assistência social e tudo. Então, aquilo ali, de certa forma, acabava sendo também um pouco cabide de emprego, né? Práticas clientelistas, ou benefícios eram trocados por votos, né? E aí ele diz, com dificuldade de afirmação da responsabilidade pública e de reconhecimento da noção de direito, porque onde tem favor não tem direito, né, minha gente? Vamos combinar isso, né? Quando um benefício é oferecido, assegurado como um favor de um político, aquilo não constitui direito, ao contrário. É favor. Quem recebe fica sempre vassalo de quem deu, né? Fica em dívida com relação àquele que concedeu. Então, por isso que se diz um ambiente cheio de práticas clientelistas e com dificuldade de afirmação da responsabilidade pública e do reconhecimento da noção de direito a garantias de proteção social. É muito importante a gente saber, né, que as pessoas que precisam recorrer à assistência social são pessoas que precisam de proteção social. O que significa isso? Significa que, pelas suas condições naquele momento, essas pessoas estão enfrentando vulnerabilidades e riscos. O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade, gente, é estar à mercê do destino. Isso é vulnerabilidade, né? A pessoa que está desempregada e que não tem como ter nenhum aporte de recursos para sustentar seus filhos, as pessoas que são prostituídas, as pessoas que são obrigadas a praticar atividades indignas, né? Enfim, todas as pessoas que enfrentam situações familiares que violam sua dignidade, tudo isso é uma situação de vulnerabilidade que faz com que a pessoa esteja muito fragilizada, esperando por algum tipo de proteção. E quando esse indivíduo, né, se depara com uma situação de troca clientelista, né, eu te dou isso, em troca você faz isso, por exemplo, vota em mim. Isso é muito comum nos municípios, né? Vamos distribuir um benefício aqui, porque aqui a gente conquista votos, né? Então, a implantação do SUAS e o cumprimento dos seus princípios teve que se deparar com tudo isso. Teve que se deparar com uma profissão que tinha sido desvalorizada durante muito tempo, né? Então, foram muitos desafios para realizar esse sistema. Teve um elemento favorável, que foi o fato de já existir o SUAS como uma referência, como um modelo, mas, ainda assim,
o SUAS e a saúde estavam consolidados há muito tempo. Tanto que eu falei aquilo da tipificação, né? Jamais alguém pensou nessa coisa de tipificar os serviços, né, do SUS. Dessa forma, né, que precisou fazer com a assistência social, de definir o que era o que em cada tipo de atendimento, né, em cada tipo de benefício, tudo mais. Então, com isso, a descentralização enfrentou muitos desafios. Primeiro, diferenças nas capacidades financeira, técnica e operacional dos municípios e das regiões brasileiras. Minha gente, olhem só. É um sistema único de assistência social. Significa isso que ele tem que cobrir todo o território do país. Ele tem que alcançar todos os cidadãos do país. Não são só os territórios ou os cidadãos dos municípios ou dos estados ou das regiões que têm um ótimo sistema de gestão, uma capacidade gerencial, administrativa, né, excelente. Não é isso. É o contrário, até de certa forma, porque possivelmente nos municípios e estados que dispõem dessas capacidades técnicas, operacionais e até financeiras de primeira qualidade, o problema da proteção social é muito menor. Né? Possivelmente é isso. Né? Por quê? Porque essas coisas se acumulam. Né? Onde se tem dinheiro, tem-se acesso à capacitação e o treinamento técnico e operacional, né? E os serviços acabam tendo melhor qualidade, maior alcance, etc. E é justamente aqueles estados e municípios que não têm essa capacidade financeira, técnica e operacional desejável que precisam de mais assistência. A necessidade de construção de instâncias de concertação e tomada de decisão que agreguem gestores dos entes da federação em torno do acordo de prioridades e estratégias. Então, a estrutura conselhista do Conselho Nacional de Assistência Social, dos Conselhos Estaduais de Assistência Social, dos Conselhos Municipais de Assistência Social, que foram, inclusive, colocados como requisito para receber dinheiro do Fundo Nacional de Assistência Social, é exatamente porque esses conselhos são instâncias de concertação. O que é concertação? É diálogo, barganha, negociação e compromisso. As partes pactuam uma determinada decisão. Então, a necessidade de construção dessas instâncias de modo a agregar os gestores dos entes federativos em torno de um acordo de prioridades e estratégias. Então, isso foi um desafio muito grande. A alocação de recursos no fortalecimento de instrumentos de gestão e nas áreas finalísticas da política pública. Olha, minha gente, sempre tem este problema, né? O fato dos instrumentos de gestão que estão na área MEI e das áreas finalísticas não estarem desenvolvidos compromete totalmente a atuação da assistência social. Então, aí se diz, um desafio é esse. Muitos municípios e estados, a maioria deles, teria um desenvolvimento lento e insuficiente exatamente disso, da capacidade de gestão e da capacidade de oferecer os serviços finalísticos. Né? Então, precisava alocar recursos para fortalecer isso aí. Então, isso foram alguns dos desafios da descentralização da assistência social.
Porque, como eu já disse antes, a descentralização parecia uma panaceia para todos os problemas das políticas públicas do Brasil. Mas, na verdade, a própria descentralização é um desafio. Ela tem como requisito resolver determinadas deficiências de outra natureza, né? Então, passando para o nosso próximo slide, nós vamos ver, então, que houve aspectos muito positivos da descentralização. Então, primeiro, olha aí, o maior detalhamento das atribuições e competências nos 3 níveis de governo na provisão das ações. Isso é uma coisa essencial, saber quem deve, e aí é dever mesmo, quem tem a responsabilidade, a obrigação de fazer o quê, de prestar qual serviço, né? De realizar qual tipo de atividade no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, né? Então, isso aí é essencial para que haja a provisão das ações de assistência social. Outro aspecto positivo foi que a pactuação federativa, que passou a ser exigida logo no início da implementação do SUS, estruturou os serviços nos territórios, respeitando-se as diversidades regionais e locais, quanto ao porte dos municípios, porque as necessidades, né, de serviços em municípios pequenos, sei lá, eu hoje moro num município que ele não chega a 10 mil habitantes. Então, é um município muito pequeno, ali tudo é muito visível, porém, a visibilidade da vulnerabilidade não é acompanhada da disponibilidade de recursos para enfrentar aquilo, né? Então, a pactuação federativa, que passou a ser exigida após o início da implementação do SUAS, estruturou serviços nos territórios, respeitando as diversidades regionais e locais quanto ao porte dos municípios. Municípios de grande população, municípios de pequena população, o porte econômico também, né? O nível de desenvolvimento dos municípios. Então, tudo isso foi muito importante, né? E foi um avanço. Todos os estados e o Distrito Federal assinaram pactos de aperfeiçoamento da gestão, corroborando para a consolidação do SUAS e reforçando os papéis de cada ente federativo. E teve também aspectos negativos, né? Nós vimos os desafios, vimos os aspectos positivos da descentralização e agora vamos ver os aspectos negativos, né, no nosso próximo slide. Então, os aspectos negativos da descentralização estão associados à incipiência, né, insuficiência, fragilidade do cofinanciamento dos serviços socioassistenciais em decorrência de alguns fatores. Primeiro, da falta de dados que permitam conhecer a realidade da alocação de recurso em estados e municípios. Que a contabilidade precária não permite conhecer a realidade da alocação de recursos nos estados e nos municípios. Embora a gente ache inacreditável, isso existia na época da implantação do SUAS e da descentralização e continua existindo nos dias de hoje também. Da inexistência de legislação que fixe os serviços mínimos a serem ofertados pelos diferentes âmbitos governamentais, ou seja, estados e municípios, e que determine a vinculação de parcelas orçamentárias dos entes federativos à política assistencialista. E isso, de fato, é um problema, gente, porque, por exemplo, no Brasil, a educação tem recursos vinculados, né, no orçamento.
A assistência social não tem. Então, a inexistência de legislação que fixe valores mínimos a serem ofertados pelos governos estaduais e federais e que determine a vinculação de parcelas dos seus orçamentos dos estados e municípios à política assistencialista, essa legislação não existe. E cria grandes problemas, é um vácuo, porque aí, se não tem isso fixado, nem o que é mínimo e nem que esse mínimo fique vinculado, então o financiamento vai ficar muito complicado, né? Isso gera grandes desigualdades de investimento no setor, porque, obviamente, o aporte de recursos se realiza por decisão voluntária de cada estado e cada município, independentemente de possuírem o mesmo porte populacional e a mesma capacidade de gestão, né? Então, acaba sendo, não há indução para que se faça o aporte de recursos. Esse aporte acaba sendo voluntário. E aí depende de cada governo, né? Independentemente do seu porte populacional e da sua capacidade de gestão. Então, gente, com isso, nós concluímos o nosso estudo de um grande sistema de programa de política pública, que é o SUAS. Eu vou adiantar para vocês que nós temos ainda que passar por pelo menos 6 outros sistemas. Tá? E aí, na próxima aula, certamente, eu trarei uma apresentação um pouco menos detalhada desses sistemas, porque todos eles, apesar dos esforços para se constituírem como sistemas, não tiveram o mesmo êxito que a saúde e a assistência social. Mas nós vamos ver até onde eles foram, né, no seu esforço de descentralização e de estruturação enquanto sistemas de programas de políticas públicas, ok? Então, até breve.